Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui pelo canal do Culto Racional, onde nós sempre estamos trazendo palavras, mensagens, estudos, séries que vão edificar a sua vida. Forte abraço a você que nos acompanha aí do Facebook e também aí do Instagram, tá certo? Bom, o tema de hoje, o tema é dentro da série ainda, né? A depravação do homem, mas o texto que nós vamos usar hoje é o de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Estamos aprendendo ao longo dos estudos, dos vídeos que estamos colocando, que na verdade a decadência, né? A depravação e a degradação do homem, na verdade não vem de coisas externas. Tipo, o homem nasceu todo puro, e aí ele cresce, e aí por causa da sociedade que é violenta, por causa da sociedade que é corrompida, traz essa corrupção para dentro do homem e o homem fica mal. Não é essa a realidade. A verdade é que o homem, desde a sua concepção, ele já traz dentro do seu DNA, do seu perfil, ele traz dentro da sua natureza, né, pecaminosa, traz essa degradação. A maldade está no coração do homem. Nós, quando começamos essa série, lá do início, né, já falamos lá desde a origem, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que os desígnios, né, as intenções do seu coração eram continuamente más. Aí ele decide terminar com aquela geração, com as águas do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Mas por que aquela maldade havia se instalado se tudo que Deus faz é bom, se tudo que Deus faz é perfeito? Porque essa perfeição ela foi interrompida lá no Éden, quando na queda do homem o pecado se instala trazendo a morte e essa morte gerando, né, toda a corrupção no gênero humano, tá certo? Então é isso que nós estamos pontuando. E aí ao longo de lá, nós estamos dando uma passeada aí durante os estudos, os vídeos, nós estamos dando uma passeada aí na Bíblia para mostrar para você que em épocas diferentes, sempre a luta de Deus foi com o coração corrompido e cheio de maldade do homem. Tá certo? Então nós vamos continuar, e aí você vai ver que ao longo do estudo, isso é de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o problema do pecado, o problema dessa maldade que está dentro do homem, que isso cresce, o ser humano cresce e vai externando isso. E já desde a infância vai dando os seus sinais. E que por mais educação cívica que se dê, eu sou do tempo que tinha essa matéria na escola, né? Da educação moral e cívica. Mas ainda que você dê uma educação cívica para as crianças, né, para ela poder aprender a viver em sociedade, a viver com os demais, mesmo essa educação ela é corrompida por causa do gênero humano, por causa dessa natureza. E aí vai começar a fazer sentido, né, quando nos textos, principalmente no Novo Testamento agora, você vai ver muito sobre o novo nascimento. Jesus falando a Nicodemos, né, que o homem tem que nascer de novo, que aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus estava falando de um reino superior, não estava falando do reino dessa terra. Né? Os judeus esperavam um rei terreno que ia julgar, ia dirigir, conduzir Jerusalém, que ia devolver Jerusalém o posto de nação, uma vez que predominava o governo romano. Então, eles entendiam isso, vai vir o nosso libertador, mas não é libertador das coisas desse mundo, é libertador realmente ali da pressão e opressão dos romanos. Compreende? Mas Jesus ele falava de um reino espiritual, muito superior. E é isso que nós temos que nos ater. O que acontece hoje? Acontece hoje que as pseudo-igrejas, os líderes religiosos de muitas, não são todas, por favor, eu não posso generalizar, cometer aí a indelicadeza ou a injustiça de falar que todos são assim, não é verdade. Existem lugares que realmente são igrejas de Cristo, pregam a Jesus Cristo, estão fundamentadas na rocha e elas não negociam isso, porque não podem negociar o que não é delas. A igreja orgânica são pessoas que se reúnem sim num lugar, ok, não há problema quanto a isso, mas Cristo vive ali, Cristo reina naquele lugar e nas pessoas que vão ali, ok? Muito bem. Agora, são muito poucas. O que a gente vê é uma distorção muito grande,
onde eles estão relativizando tudo, onde eles estão isolando textos da Bíblia, tirando dos seus contextos legítimos, estão trazendo o reino para essa terra, onde Jesus vai reinar aqui, nesse sentido que a pessoa aqui, como se não houvesse um depois da morte. Compreende? Então o objetivo principal desses vídeos, dessa série, é mostrar a decadência do homem, né? A depravação do homem e a necessidade que ele tem da salvação de Cristo para poder anular essa morte que está dentro dele. Tá certo? Então o texto de Jeremias diz o seguinte, capítulo 17, versículo 9, é um texto clássico, mas que as pessoas ainda não entenderam com profundidade. Diz assim: enganoso é o coração. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu esse texto? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, eu não quero ser enganado. Né? Vamos lá, vamos raciocinar juntos. Eu não quero ser enganado. Então a pessoa fica desconfiada de tudo, mas ela não desconfia do seu coração. Ela desconfia de todos, mas ela não desconfia do seu coração. Quando aqui diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E sabe o que mais? E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? As pessoas pensam que estão no controle dos seus sentimentos. As pessoas pensam que estão no controle das suas vidas. Porque acham que já tem uma idade, porque acham que já tem uma experiência, acham que estão no controle. Não estão. Só Deus conhece o coração do ser humano. Lembra que eu falava lá no início, o Gênesis, lá 6, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava. Ele é o que pode ver. E que era continuamente mal os desígnios do coração. Então por quê? Porque o coração desde a queda do homem, que ali se instalou o pecado, desde a queda do homem, o coração é depravado. Ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso, ele te faz ter sensações, ele te direciona para coisas erradas. Agora você quer ver a coisa mais louca? A coisa mais louca é o seguinte, é quando te dão o seguinte conselho: meu amigo, segue teu coração. Segue teu coração. Esse é o pior conselho que você pode receber. Dentro daquilo que nós temos recebido de instrução, esse aqui é o conselho pior que você pode receber. Porque o coração ele é corrupto, é perverso. O coração é desesperadamente corrupto. Ele é ávido por derramar sangue. Ele é ávido para prejudicar alguém. Ele é ávido para passar as pessoas para trás. Até a autossabotagem. A pessoa se autossabota. Sabe do que é errado, mas o coração dela inclina ela para o mundo, para a carne. Compreende? Inclina ela para a inimizade com Deus. Inclina ela para a separação de Deus. Esse é o coração. Então, como que você pode seguir, obedecer alguém que te separa de Deus? Não dá para seguir. Alguém vai dizer assim, tá, mas eu estou sentindo isso. Então, aí você tem que, quando você aceita, escute bem, quando você aceita a obra de Cristo, e as pessoas têm um conceito muito errado de aceitar Jesus, né? Elas pensam que é levantar a mãozinha e agora eu vou seguir aquela igreja, aquela denominação, agora eu faço parte daquela denominação, que agora eu sou crente. Está totalmente equivocado. Claro que você vai ser crente, né? Crente em Cristo, porém, o aceitar a Cristo não é fazer parte de uma denominação, ser daquele lugar. O aceitar a Cristo é você viver pela fé, pelas Escrituras Sagradas. Ainda que você frequente lá um lugar de culto, como eu disse, que se prega Jesus Cristo de verdade, que é a igreja legítima. Ainda que você vá lá, a sua vida tem que estar entregue a Cristo. Você tem um Salvador que é Cristo, os preceitos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Enfim, já entendeu? Mas não, as pessoas fazem o quê? Elas seguem o coração. Sabe? Eu estou sentindo aqui que tem que ter cuidado. Tá certo? Então, medita nisso. Por que essa resistência de você entregar a sua vida ao Salvador? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo,
como diz o texto, né? Ele é o único. Fora de Cristo não tem salvação. Fora de Cristo não tem outro. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Não tem intermediário. Ele já é o intermediário entre nós e Deus. Compreende? Então, quando você entrega, você não pode ter outro. É como o casamento, se semelha ao casamento. Apesar de que tá tudo louco aí, tá tudo virado, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, para não sair aqui do contexto. Mas o casamento bíblico, o casamento é feito por casal. Mas agora a gente já escuta sobre o trisal. Já ouviu falar do trisal? O trisal é quando tem a terceira pessoa. Né? E aí podem ser 2 homens e mais uma mulher, aí pode ser também 2 mulheres mais um homem com mais 2. É o chamado relacionamento aberto. É o trisal. Mas o exemplo que eu quero dar é do casal. O casal, um homem e uma mulher. Então quando você se casa, né, você se casa para ser fiel àquela esposa e a esposa ao seu marido. De maneiras que ele não pode ter outra. Imagina. Ela ter outro. Imagina. Aí você chega em casa, né, no trabalho, a tua esposa fala assim, olha, eu tenho a comida ali feita, tá? A casa tá limpinha, as crianças já estão dormindo, tá tudo direitinho, já lavei roupa, já tem roupinha passada lá no guarda-roupa, tá tudo certinho, inclusive a comida que você vai levar amanhã, tá tudo pronto, tá? Agora eu vou ficar ali com o João. Então, a minha cara é essa, né, de espanto, mas no mundo que a gente vive hoje já está normal. Aliás, ele não vai falar, peraí que eu vou ali com o João já vai chegar. Né? E ao contrário também, o marido fala, olha, paguei aqui a conta, tá? O aluguel tá pago, já paguei a conta da luz também, já fiz compra, tem comida aí, tá? Fiz a compra do material de limpeza, tá tudo certinho, tá? Aquela roupa que você tava precisando também já vai chegar, tá tudo certo, agora eu vou ficar com a outra lá. Porque as pessoas, elas querem fazer isso com Deus e acham que tá tudo certo, sabe? Né? Ó Senhor, já fui domingo na igreja, já entreguei dinheiro lá, já fiz minhas orações, inclusive jejuei, agora eu vou fazer a vontade do capeta lá. E aí vai fazer as tranqueiras. Deu para entender? As pessoas estão assim, isso está normal já. Eles estão normalizando tudo. Mas não adianta. O cristão legítimo, ele vai se firmar na rocha. Aceitar a Jesus é a Jesus. Não tem meio termo. Não tem isso. Né? Aceitei Cristo, assim, eu sou cristão, sem fanatismo. É uma coisa minha com Deus. Eu não tenho que empurrar isso para ninguém. Né? Porque o fanatismo já parte de denominações, de instituições. As instituições que treinam o povo a ser fanático. Né? Mas falando da palavra de Deus, da Bíblia, ela não treina ninguém a ser fanático. Você vê o comportamento de Jesus, você não vê fanatismo em Cristo. Pelo contrário, Jesus comia lá com os pecadores, mas não é que ele ia lá no meio das pessoas lá e praticava, se misturava e fazia igual. Não. Cristo não era bagunceiro. Não era assim. Ele tinha postura. Ele estava trazendo o reino. Ele era o modelo. E se tornou modelo para todos nós. Aonde ele ia, os pecadores iam atrás. Então é muito comum que onde ele estava, os pecadores iam. Agora, ele ensinava o reino. Assim, assim, assim. Apareciam os doentes, ele curava. Apareciam os endemoniados, sim, ele libertava. Se levantava dali, ia para outro lugar, a multidão ia atrás. E quando na cidade alguém já tinha se adiantado, enquanto ele estava nessa cidade, e tinha chegado na outra avisando que ele ia passar lá, a galera já estava esperando ele lá. Já estava esperando ele lá, ele vai vir aqui e tal. Então, quando ele chegava, era natural. Não é que Jesus vivia no meio, aqui nas pessoas que falam, né? Jesus vivia no meio das prostitutas, dos bandidos, dos pecadores. Jesus estava no meio deles, como se Jesus fosse igual a eles. Relativizando a coisa. Você entende aí a maldade? Mas essa maldade aí está dentro, né? Que eles querem justificar. Jesus é dos nossos. Não é igual esses crentes aí que ficam aí acusando, condenando. Jesus não condenou a gente. Não, ele condenou o pecado. Jesus condenou o pecado ferrenhamente.
Jesus condenou o pecado. Então, se o pecado está dentro do ser humano, e ele veio aqui para anular o pecado, no sentido da morte dele, para poder salvar os que creem, e crer não é você só acreditar na existência. Não. Crer tem ação. Crer tem atitude. Né? A menina crê tanto naquele rapaz que ela fala assim, olha, eu vou me casar com você e é o seguinte, nós vamos conviver vida inteira, para sempre. Né? Sai da casa dos pais, porque ela acredita, né? Ela crê naquele rapaz, e o rapaz também crê que é ela, ele sai da casa dos pais e eles vão conviver. Eles vão casar e eles vão construir uma vida, depois vão vir os filhos quando vem, né? Porque um crê no outro. Pode ver que onde tem desconfiança, já não tem mais crença ali um no outro, tem todo tipo de problema. Chega até o divórcio, ou chega até a separação, porque não crê mais, não tem mais confiança. Mas quando tem, deu para pegar, como é semelhante, casamento, vida com Deus, é para ser assim. Não esses casamentos loucos que a gente está vendo aí hoje. Trisal, sabe? Enfim, você já entendeu. Então eu tinha que falar isso para poder ter sentido, para você entender e começar e ficar aí meditando. Que a maldade está no coração do homem. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Ele é o inimigo seu. Então como é que você faz? Então é por isso que nós temos a orientação da palavra. Tá certo então? Medita nisso e nós voltamos nos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos, traz eles para também assistir, participar dessa série conosco. Tá bom? Forte abraço, até o próximo.